Muita gente começa a investir na bolsa de valores pelos fundos imobiliários e alguns pontos interessantes sobre os fundos imobiliários fazem com que principalmente um investidor iniciante busque esse tipo de investimento, como por exemplo o dividendo que é pago de forma mensal. E esse dividendo ainda é totalmente livre de impostos. Então muita gente começa a comprar suas primeiras cotinhas, vai recebendo seus primeiros dividendos, vendo como é que esse investimento funciona e começando a entender também como é que funciona toda a nossa bolsa de valores. E os fundos imobiliários acabam sendo a porta de entrada para muita gente, porque é um investimento que o brasileiro já está um pouco acostumado, que é o investimento em imóveis, porém aqui é através de fundos imobiliários que faz esse investimento ficar bem mais descomplicado e bem mais interessante, porque como a gente já sabe, né, tem muitas vantagens de se investir em fundos imobiliários ao invés de investir em imóveis. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Voltando aqui para o que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês que a minha carteira de investimentos na parte de fundos imobiliários chegou aí aos 30 mil reais. Cara, bati 30 mil reais investidos em fundos imobiliários e vou compartilhar com vocês quanto é que esses 30 mil reais vão me render, tá? Porque eu ainda não recebi dividendos de acordo com o valor que eu tenho investido agora. O último dividendo que eu investi foi do fechamento do último mês, então foi um dividendo referente ao valor e o número de cotas que eu tinha ainda no fechamento do mês passado. Então agora eu bati os 30 mil reais, aumentei posição em alguns fundos imobiliários e acrescentei mais um novo fundo na minha carteira que eu vou mostrar para vocês. E agora com 30 mil reais eu vou mostrar para vocês quanto é que provavelmente eu vou receber, considerando que todos os fundos vão pagar o mesmo dividendo que pagaram esse mês. Então só para ter um exemplo, só para a gente ter um norte, uma direção de quanto é que eu posso receber no próximo mês. Então deixa eu abrir aqui o aplicativo da minha corretora. Como todo mundo sabe, eu invisto aqui pelo Banco Inter e eu controlo minha carteira de investimento, tanto aqui pelo Investidor 10, como também pelo site do Status Invest. Então, começando aqui no Banco Inter, como eu quero mostrar para vocês, clicando aqui na parte de carteira, já vou entrar para vocês aqui para mostrar o meu patrimônio investido, clicando aqui em renda variável. E na parte de fundos imobiliários, podem ver que eu estou negativo aí um pouco mais de R$ 2.200 e eu tenho nesse momento, como vocês podem ver, 1.000 cotinhas do fundo imobiliário, ou do Fiagro na verdade, né? SNAG 11, que é a minha maior posição disparado, seguido de VGHF, 600 cotas, inteirei 600 cotas dele, PORD 11, 565 cotas, não comprei mais cotas esse mês, ou comprei, se eu não me engano, acho que eu comprei mais 5 cotas. IRDM também, aumentei posição em IRDM, fiquei com 66 cotas em IRDM, acrescentei novamente na minha carteira aqui um fundo que eu já tive, que é o TEGAR 11, um dinheirinho que acabou caindo na minha conta aqui do YouTube que eu consegui receber esse mês, consegui comprar algumas cotinhas do TEGAR 11 e inteirei mais uma coisinha com meu aporte para comprar mais cotas dele. Então comprei 15 cotas a R$ 123,90 do TEGAR 11 e, por último, mas não menos importante, o HCTR 11, que eu tô totalmente negativo, cara, muito negativo nesse fundo, um preço médio de R$ 96,46, enquanto que ele está cotado nesse momento a R$ 31,69 e eu tenho 32 cotas dele. Ele está de escanteio, não tenho aportado mais e quando eu consigo fazer algum ganho interessante, eu acabo vendendo cota desse fundo para abater o ganho e não precisar pagar imposto com a operação que eu tive ganho. Então, voltando aqui para o Investidor 10, vou utilizar o site aqui do Investidor 10 para mostrar para vocês como é que está minha carteira nesse momento. Os valores vão ficar um pouco diferentes, tá? Mas não tem problema nenhum. Como vocês podem ver aqui, está dizendo que eu tenho aplicado em fundos imobiliários R$ 30.790. Eu separei as minhas carteiras aqui, em parte de fundo imobiliário, e cliquei em outra carteira só para ações. No caso, só tem o Banco do Brasil no momento, né? Então, como eu falei, aqui está mostrando 30.790, porém, se eu somar o que eu tenho investido lá com os preços médios que está lá no Banco Inter, eu anotei aqui, deu um total de R$ 30.779,40. E chegando um pouco para baixo, a gente vê que na parte aqui de ativos, só a parte de fundos imobiliários que tem aqui nesse momento, né? Minha carteira está 7,31% negativa, uma variação negativa de 7,31% nesse momento, com R$ 28.500. Considerando a desvalorização, tá? Dos 30 mil eu tenho 28.500. Então aqui, 1.000 cotinhas do SNAG, hoje ele representa 35% da minha carteira. VGHF voltou à segunda posição da minha carteira, hoje representando 18,32%, tá? Com 3,5% negativo nesse momento. PORD 11, continuei com a mesma posição, a 9,18, hoje ele representa 18,31% da minha carteira. IRDM, 66 cotas, comprei também umas cotinhas de IRDM e inteirando os R$ 5.000, não pretendo comprar mais por enquanto. Ele agora representa 17,58% da minha carteira. O TEGAR, 15 cotinhas, 1.000
R$ 862,40, representando 6,5%, e o HCTR, né, aquela desvalorização monstra de mais de 60%, hoje só com R$ 1.014, representando 3,5% da minha carteira. Cada mês ele acaba caindo porque eu não tenho comprado cotas dele, ainda bem que eu não tenho comprado, né? E essa carteira, fazendo os cálculos aqui, eu acabei anotando para facilitar, antes de gravar o vídeo, né? Se os fundos repetirem os rendimentos que eles pagaram esses meses, por exemplo, o Snag 11 que pagou seus 10,5 centavos, o IRDM pagou seus 81 centavos nesse mês. Se ele repetir no mês que vem, nós vamos ver quanto é que eu vou receber. O VGHF pagou 9 centavos, PORD 11 que pagou 0,094 centavos, o HCTR pagou 38 centavos e o TEGAR pagou 1,34. Então no próximo mês, com esses R$30 mil que eu tenho investidos, é possível que eu venha receber de cada um desses fundos aqui que estão na minha carteira. Do Snag 11, R$105, se ele repetir o dividendo. Do VGHF 11 agora com 600 cotas, ou possivelmente posso receber aí R$54 se ele repetir os 9 centavos. PORD 11 com 565 cotas, provavelmente eu vou receber aí R$53,11 se ele repetir, né, como eu já falei. O ERDM, 66 cotas, devo ganhar aí na faixa dos R$53,46. O TEGAR 11 com 15 cotinhas, se ele pagar 1,34 novamente, devo receber aí R$20,10. E o HCTR com as 32 cotas, recebo aí 12,16 se ele repetir os 38 centavos em dividendo esse mês. Eu espero que aumente, né? Então, sabendo quanto é que eu receberia de cada um desses fundos, se eu somar tudo, vou receber aí no total provavelmente R$297,83, tendo investido R$30.779,40 em fundos imobiliários nesse momento, o que dá um yield on cost aí de 0,97%. Então menos de 1%, principalmente por causa desse carinha aqui, que é o HCTR11, que está 67,15% negativo na minha carteira. E eu fiz uma parada interessante, fiz um cálculo aqui também para mostrar para vocês quanto é que eu receberia se eu não tivesse hoje o HCTR na minha carteira, jogando essa rentabilidade lá para baixo. Se eu não tivesse ele hoje, eu teria investido R$27.692,68 em fundos imobiliários. Eu receberia, considerando esses mesmos fundos, essa mesma quantidade de cotas aqui, e eles repetindo os dividendos, eu receberia R$285,67 no próximo mês, já no mês de junho agora, e isso daria um yield on cost de 1,03%. Então estaria recebendo mais de 1% dos meus fundos imobiliários se eu não tivesse o HCTR na minha carteira de investimento. Olha só que interessante, né, cara? Olha só que bacana. Então, receberia mais de 1%, porém, teria menos de R$28 mil investidos. Que parada bacana, cara. Que parada interessante. Esse fundo, cara, tá afundando a minha carteira. Não tô reclamando, foi uma escolha que eu fiz olhando somente o dividendo. Foi logo quando eu comecei, no primeiro mês que eu comecei a investir. Já comecei também comprando o cota da HCTR. Coisa de iniciante, né? O iniciante sempre, na maioria das vezes, começa olhando o rendimento que o fundo está pagando, e como ele estava pagando muito dividendo, eu acabei colocando minha grana nesse fundo sem conhecer os riscos. Então fica aí também a lição para vocês, para estudar um pouco mais, procurar a orientação de algum profissional antes de montar sua carteira de investimento. Se você não tiver condição de procurar um profissional, estuda bastante, pesquisa, assiste aí canais como o canal do Lucas FI, outros canais que jogam aí a realidade do que está acontecendo no fundo imobiliário, para a gente saber, porque tem muito canal que não fala de todos os problemas que estão acontecendo nos fundos, né? Então a gente acaba vendo ali, fundo que está rendendo mais, os 10 melhores fundos, a gente acaba vendo alguns canais que mostram essas paradas e a gente vai acabando comprando. Eu digo assim, o cara quando está começando, né, que ele não tem direção nenhuma para seguir, ele acaba seguindo o que muita gente fala aí no YouTube. Então, já conhecendo esse fundo imobiliário, sabendo que eu errei feio aqui nele, que eu escolhi esse fundo porque é um fundo que pagava mais dividendo na época, porém é um fundo high yield, então fica a lição para vocês tomarem cuidado e prestarem mais atenção na hora de montar a sua carteira de investimento. Bom, dito isso, feito esse vídeo, eu queria que vocês deixassem nos comentários aí quanto é que vocês têm investido em fundos imobiliários e quanto é que vocês vão receber provavelmente já no próximo mês, se esses fundos repetissem os dividendos que pagaram esse mês, quanto é que vocês receberiam logo depois desse aporte que vocês já fizeram nesse mês, né? Eu tenho certeza que todo mundo fez aporte do mês já. Quanto é que vocês receberiam aí no mês de junho, no próximo mês agora que já está próximo de entrar? Compartilhe com a gente, deixe nos comentários como é que está a sua carteira e tamo junto. O vídeo vai ficando por aqui, valeu, é nóis, fui!